Boa noite a todos. Já temos várias pessoas aqui conectadas, a Júlia e a Eco, a Keizuanda, a Ivone. Muito obrigada pela presença de vocês. Avise a todos que nós já estamos aqui ao vivo. Nós estamos simultaneamente tanto no Facebook, quanto também estamos no YouTube. Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Comecem a se preparar para fazer perguntas, que nós estamos aqui a postos. Então, para quem não me conhece, eu sou Lélia, eu sou enfermeira, eu sou doutora e mestre em ciências pela USP, São Paulo, e atualmente eu sou a diretora executiva da Doutrina Educação e Saúde. É muito importante que vocês, durante a nossa apresentação, façam perguntas, que vocês também preencham a pesquisa de satisfação, que somente dessa forma nós podemos melhorar. Assim, eu quero apresentar esse super time que está aqui com a gente hoje e, mais uma vez, agradecer a todos vocês por essa oportunidade de poder compartilhar o conhecimento de vocês com quem está nos ouvindo. Primeiramente, eu gostaria de convidar, de chamar o doutor Augusto Modesto de Souza Neto. O doutor Augusto, ele é uro-oncologista e preceptor da residência em urologia do Hospital São Rafael, Rede D'Or. Ele é coordenador científico e preceptor do Fellow em Uro-Oncologia do Hospital Aristide Maltês. Ele é sócio-diretor da Clínica Urológica da Bahia. Ele é urologista do Centro Estadual de Oncologia. Ele é coordenador científico da SBU Bahia, gestão 2020-2021. E ele é membro do Robótica Bahia, assistência multidisciplinar e cirurgia. Muito obrigada, doutor Augusto. E dando sequência, eu daqui a pouco vou colocar vocês para falar. Eu também quero apresentar o doutor Fernando Nunes Galvão de Oliveira. O Fernando é médico oncologista. Ele fez residência em oncologia clínica no Hospital Israelita Albert Einstein, onde também foi preceptor da residência em oncologia clínica do mesmo hospital. Ele é gerente de relacionamento médico e oncologista clínico na Clion, do Grupo CAN, da rede Einstein de Oncologia. E ele é membro titular da ASCO-ESMO. Muito obrigada, doutor Fernando. E também convidando a Aline Ramalho dos Santos. A Aline é nutricionista, ela é especialista em oncologia pelo Hospital Sírio-Libanês adulto, e ela também é especialista em oncologia criança pela Unifesp. E, atualmente, a Aline ela é nutricionista do Hospital Samaritano, em São Paulo. Muito obrigada, Aline. E o Dr. Oris Mallets é médico oncologista do Hospital Israelita Albert Einstein. Ele é doutorando em pesquisa em ciências médicas do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. E nós temos a Andréia Oliveira, que é fisioterapeuta, pós-graduada em fisioterapia pélvica, e atualmente ela é fisioterapeuta atuante no Centro de Reabilitação do Assoalho Pélvico do Hospital Israelita Albert Einstein. E também ela é docente do curso de pós em Oncologia Multidisciplinar e Coloproctologia no Instituto de Ensino Albert Einstein. Pessoal, agradeço imensamente a participação de vocês. Também agradeço a vocês que estão nos escutando. E eu queria só fazer um breve contexto sobre o câncer de próstata. Nós estamos em novembro azul, que, na minha opinião, o novembro azul devia ser janeiro azul, deveria ser o ano inteiro azul, para a gente falar desse assunto, pois, segundo a estimativa do INCA, 2019, valendo também 2020, o câncer de próstata é o de maior incidência em todo o Brasil. E no mundo, ele ocupa o segundo lugar. Dessa forma, eu queria iniciar com o doutor Augusto, pedir para o doutor Augusto ligar o seu microfone e falar para a gente como é o rastreamento para câncer, pensando no câncer de próstata na atualidade. O que é que nós temos hoje sobre esse assunto de rastreamento visando o câncer de próstata na atualidade? Por favor, doutor Augusto. Pode ligar seu microfone. Deixa eu ver. Perfeito. Agora, estão ouvindo? Pronto. Perfeito. Boa noite a todos. Boa noite a todos. É um grande prazer ele estar aqui com esse time de experts aqui. Um grande abraço para o Oren. Um grande abraço para o Fernando, para as meninas, Aline e Andréa. E falar de uro-oncologia sempre é um grande prazer.
já que a gente lida com isso de sábado a sábado, né? Então, falar de câncer de próstata realmente é o nosso dia a dia. E você me fez uma pergunta sobre rastreamento. Rastreamento é um tema bem polêmico, né? De 2004 para cá, com esse aumento aí da solicitação do PSA, a gente falou muito do overtreatment, né? E overdiagnosis, né? Que é exatamente você fazer um super diagnóstico, um super tratamento. Né? Foi por causa disso que foi criado também aí a vigilância ativa, que hoje é uma estratégia muito utilizada, padrão ouro em câncer de próstata, baixo e baixíssimo risco, nos países de primeiro mundo, principalmente. Né? Então, o rastreamento vem sendo posto aí em dúvida, porque o Task Force americano já algumas vezes foi contra o rastreamento. Né? Exatamente pensando em saúde pública, por ter um custo muito elevado e beneficiar muito pouco o paciente quando você pesa vantagens e desvantagens, né, risco-benefício. Mas a gente sabe, a gente da urologista, oncologista e as sociedades, elas são a favor desse rastreamento, né? A Sociedade Brasileira de Urologia, por exemplo, né, eles advogam aí um rastreamento a partir dos 45 anos, se o paciente tiver histórico familiar ou for de raça negra, e a partir dos 50 anos, os outros homens, né? E a gente tem feito cada dia mais um rastreamento particularizado ou personalizado. É o que eu gosto mais, né? Aquele paciente que me procura, que tem algum desses pré-requisitos ou não, mas que tem interesse em fazer, né? E tendo essa disponibilidade, eu tenho solicitado, né? Lembrando aí que o rastreamento é feito com toque retal e a dosagem do PSA, né? Total e livre, e a partir daí a gente vai fazendo o chamado screening. Basicamente é isso, Lélia. A gente vai ter um grande debate agora sobre isso, dia 16 de novembro, a Sociedade Seccional Bahia vai promover esse debate aberto para a comunidade, exatamente um ponto e contraponto sobre o screening do câncer de próstata. Mas basicamente é isso aí. Muito obrigada, doutor. É bem interessante isso que você está falando. Então, a gente inicia buscando numa população em geral quem está positivo ou não. Mas, enquanto isso, eu quero saber agora, então, do doutor Fernando. Doutor Fernando, você poderia falar da influência do fator genético sobre a doença? Existe alguma relação? E eu quero avisar para vocês que a Sueli já deixou uma pergunta aqui, que daqui a pouco nós vamos responder a pergunta de Sueli, que ela fala o seguinte: o câncer de próstata pode ser considerado como uma doença do idoso? Vou deixar essa pergunta de Sueli aqui, né? Daqui a pouco a gente volta para ela, mas eu queria primeiro, Fernando, que você falasse para a gente, né? Se há e o que é sobre a influência do fator genético sobre o câncer de próstata. Olá, Lélia. Olá a todos. Obrigado pelo convite. Bom, vou pegar o gancho do que o Dr. Augusto falou aí sobre um pouco de rastreamento. A resposta é sim, né? Existe um fator importante do fator hereditário em relação aos tumores de próstata, né? Nós sabemos que existe alguns genes diretamente envolvidos com algumas síndromes familiares, né? Como o BRCA2, né? Principalmente, o BRCA1 em menor proporção, tem uma série de outros, né? Mas, assim, só para ter uma analogia um pouco, né, geralmente as mulheres sempre relacionam isso em relação ao câncer de ovário e de mama, né, isso que é mais conhecido, né, somente depois do acometimento da atriz Angelina Jolie, acho que isso ficou muito forte no público leigo, né, e mais recentemente a gente tem sido aplicado, né, e sendo relacionado alguns genes, principalmente o BRCA2 e BRCA1, em câncer de próstata, né. Mais recentemente tivemos algumas publicações com utilização de algumas drogas em pacientes com mutação, né, nesses genes, né, e alguns outros ligados também a esse contexto. Mas, assim, respondendo diretamente para você, sim, existe um fator genético importante
eu até posso devolver uma pergunta para o meu amigo Dr. Augusto, né? Se, por exemplo, tem pacientes conhecidamente mutados, ele mudaria seu rastreamento, né? Incluiria o PSA para esses pacientes, né? Existe hoje, e como ele mesmo mencionou, existe uma discussão muito interessante acerca do benefício do PSA em larga escala, né? Eu não estou falando da individualização, como ele falou, meu paciente tem um toque retal alterado, tem uma história familiar importante, tem algum sintoma urinário, esse paciente talvez sim vai merecer PSA, mas coisas que eram feitas há alguns anos atrás, como chegar numa fábrica e testar os 500 pacientes com PSA, eu não sei se esse é o caminho, mas assim, a gente trazendo agora para o contexto genético, Augusto, um paciente com uma possível mutação de BRCA ou com história familiar muito rica, né, de parentes com câncer de próstata, parentes próximos de primeira ou segunda geração, ou câncer de mama ou câncer de ovário, que a gente sabe que tem uma relação importante, você mudaria sua perspectiva de rastreamento? Então, esse paciente, na verdade, é um caso, né, exceção. Esse paciente, ele deve fazer o rastreamento mais precoce, né, e sempre com aconselhamento genético. Hoje, os geneticistas, cada dia mais, estão entrando no tumor board para discutir casos de câncer, não só câncer urológico. Eu acho que a participação de um geneticista num caso como esse é de fundamental importância. Muito obrigada, doutor Fernando e doutor Augusto. Queria agora, já que nós estamos rastreando, ainda não chegamos lá, eu queria saber da linha nutricionista se há alguma possibilidade, sob o ponto de vista nutricional, de prevenção do câncer de próstata. Existe alguma coisa, Aline? Por favor, ligue seu microfone e pode nos contar. Perfeito. Boa noite. Com certeza, eu acho que um primeiro ponto em relação ao estado nutricional, a gente sabe a influência do peso corporal, a obesidade, em relação ao desenvolvimento de diversos tipos de câncer e também o câncer de próstata. Então, em questão de prevenção, fazer a manutenção de um peso saudável é essencial. E aí, quando a gente fala de alimentação também, a gente sabe que a nutrição, ela está em constante crescimento, existem muitos estudos a cada ano avaliando o efeito e contra-efeito da alimentação no desenvolvimento de diversos cânceres. A gente sabe que uma alimentação rica em frutas, em hortaliças, ela é fundamental aí para a prevenção do câncer de próstata. Existem alguns estudos que avaliam também a questão das fibras alimentares, principalmente em alguns tumores de reto, de tumores de cólon, mas também tem um benefício em relação ao tumor de próstata. Eu acho que o que é importante em questão de evitar para o desenvolvimento de câncer de próstata é principalmente aqueles alimentos mais defumados, aqueles alimentos muito enlatados, frituras, porque essas frituras normalmente eles formam uma substância que a gente chama de acroleína, que ela tem uma relação, sim, ela tem um papel no desenvolvimento do câncer de próstata, então a forma de preparo do alimento também vai influenciar, além da questão da composição dessa proteína animal. A gente sabe que a proteína com uma gordura, aquela que tem muita gordura, ou então o frango, aquela pele do frango, ele tem uma gordura saturada, que também não é legal quando a gente pensa em desenvolvimento do câncer. A carne vermelha em excesso, a gente sabe que no Brasil o consumo é muito alto, então talvez poder variar um pouco mais com as outras fontes também seria interessante, porque o consumo excessivo de carne vermelha também associa-se aí com o desenvolvimento do câncer. Quando a gente fala de alguns alimentos específicos, a gente sabe que o ômega 3 ele tem um papel protetor em relação ao câncer, então principalmente os peixes, é muito importante ter o consumo, salmão, sardinha, atum, para desenvolver aí um fator protetor. Além disso, você sabe que, especificamente em relação ao câncer de próstata, que o tomate é uma fonte importante de licopeno, é a maior fonte, que é uma substância que tem um fator protetor em relação ao câncer de próstata. Então, consumir numa frequência maior esse alimento durante a semana, tem alguns estudos que falam que o consumo aí de 5 vezes na semana teve um fator protetor em homens em relação àqueles que consumiam só uma vez na semana. Então, consumir numa frequência maior, não precisa consumir uma quantidade muito grande, só consumir numa frequência maior. Um tomate por dia já seria essencial para poder ter esse efeito protetor.
Também tem a soja, que tem um efeito por conta das isoflavonas, então elas também têm um efeito protetor em relação ao câncer de próstata. Tem o chá verde, que também tem uma ação antioxidante, então o consumo diário também tem um efeito. Tem alguns vegetais crucíferos que a gente fala, como brócolis, couve-flor, esses verdes escuros também têm um efeito como prevenção. Tem alguns alimentos como a cúrcuma, o própolis, que também acaba tendo um efeito, romã também tem, alho, cebola, então todos esses também ajudam como fator protetor no desenvolvimento do câncer. E aí, falando em alguns nutrientes específicos, a gente sabe da importância do selênio, da vitamina E e do zinco. Então, a suplementação desses nutrientes não é recomendado, porque sabe-se que a suplementação deles, às vezes, você acaba aumentando a chance de desenvolver o câncer, então seria, na verdade, uma adequação do consumo, porque, infelizmente, a maioria das pessoas não tem um consumo adequado, então seria, na verdade, um acompanhamento individual para adequar de acordo com a recomendação, sem suplementação. Muito obrigada, Aline. Eu queria aproveitar e já colocar essa pergunta de Sueli. Ela fala, até o peito de peru não é indicado? Tão gostoso, né? Tem um tabu muito grande, né? As pessoas acreditam que o peito de peru é uma versão bem saudável, mas não deixa de ser um embutido, né? Então, eu acho que a gente poder variar aí essa fonte seria interessante, porque, de fato, ele tem uma composição ali de nitrito, de nitrato, que acaba influenciando. Então, por mais que a gente tenha aquela percepção de achar que é um alimento saudável, o seu consumo em excesso não é legal. Muito obrigada, Aline. Agora eu vou para o doutor Oren. Doutor Oren, nós sabemos que você é médico oncologista, mas eu queria saber de você se existe uma idade correta para um homem procurar um médico, e pensando no câncer de próstata, que é o nosso foco hoje. Tem idade? Perfeito, Lélia, muito obrigado, boa noite. Eu também queria falar boa noite para todos aqueles que estão nos ouvindo, boa noite para a Aline, para o Augusto, para o Fernando, para a Andréia, tá? Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, qual é a idade certa de procurar o urologista, né? Acho que isso é uma coisa muito importante, principalmente para os homens que estão nos ouvindo agora e para as mulheres poderem cutucar os namorados, os maridos, para poder falar, olha, acho que você tem que procurar o urologista. Tá? Então é o seguinte, como o Augusto mesmo falou, o tema de rastreamento é ainda controverso. Então, se você for ver sociedades, se você for ver consensos, existe uma discussão muito grande primeiro, se você deve fazer ou não rastreamento do câncer de próstata, e depois, assim, uma vez que você decide fazer o rastreamento, qual é a idade que você deve começar, né? Então, assim, pela idade, aqui a gente recomenda aqui no hospital é que seja a partir dos 50 anos, tá? Isso é a partir dos 50 anos. Porém, é muito importante que se a pessoa tem algum fator de risco, e quais seriam os fatores de risco? Se ele é de raça negra, ou se, por exemplo, ele tem algum parente de primeiro grau, seja um pai, um tio, um irmão que já teve um câncer de próstata, principalmente um câncer de próstata antes dos 65 anos, tá? Esse é aquele paciente que a gente recomenda, às vezes, começar o rastreamento a partir dos 40 ou 45 anos, tá? Então, tem que ser mais cedo. Por quê? Porque são tumores, geralmente são tumores mais agressivos, ou como o próprio Fernando falou, esses pacientes podem ter algum quadro hereditário, e por isso o tumor pode aparecer de uma maneira mais precoce. Então, isso é importante. Aos 50 anos, 40, 45 anos, para quem tem histórico na família. Se o paciente já tem um histórico na família de ter essas alterações genéticas que o Fernando comentou, BRCA1, BRCA2, são genes que predispõem nas mulheres a ter um câncer de mama, um câncer de ovário, nos homens predispõem a ter um câncer de próstata, em geral, pode ter também câncer de pâncreas. Esses pacientes, se eles já souberem que eles são carregadores desses genes, esses são aqueles pacientes também que a gente recomenda que comece o rastreamento a partir dos 40, 45 anos. Tem um dado interessante, tem um trabalho junto com o pessoal da Europa e o pessoal de Nova York, que eles viram o PSA, qual seria o valor do PSA ideal aos 40 anos. Tá? E baseado nesse PSA feito aos 40 anos,
você poderia saber se realmente o paciente vai desenvolver ou não um tumor agressivo durante a idade dele inteira. Tá? Então, até aproveitando aqui, desculpa, uma das perguntas foi se é um câncer do idoso. É verdade, o tumor de próstata, ele tende a aparecer exatamente numa idade mais avançada, a partir dos 55, 60 anos, tá? Ou, na verdade, a mediana é por volta dos 60, 65 anos. E a gente começa o rastreamento exatamente para pegar aqueles tumores mais agressivos que podem acontecer nos mais jovens. Mas, então, a gente sabe que pessoas de 40 anos também podem ter tumores de próstata. Então, assim, a grande maioria são idosos, mas as pessoas jovens também podem ter tumor de próstata. Então, só para finalizar a pergunta, idade 50 anos, se você tem um fator de risco, a gente recomenda mais cedo. Muito obrigada, doutor. Excelente sua resposta. Agora nós estamos caminhando, vamos considerar feito o diagnóstico, feito o tratamento. Então, agora eu vou para a fisioterapeuta. Eu queria saber de você, Andréia, qual a orientação que você poderia nos dar, considerando um dos eventos adversos associados ao tratamento cirúrgico, que seria a incontinência urinária, se existe alguma orientação para evitar ou reduzir a incontinência urinária. Boa noite a todos, muito obrigada pelo convite. Bom, já existem alguns trabalhos, né, que relatam que os pacientes fazendo uma orientação ou fisioterapia pré-cirurgia, eles se beneficiam nessa recuperação. Lembrando que a fisioterapia, ela não vai impedir que a incontinência exista, né, se ela tiver que existir, se for um evento adverso, mas ela recupera melhor essa continência. E se o paciente não teve oportunidade de fazer de ter essa orientação pré-cirurgia, no pós-cirúrgico a gente atua também. Atuamos com exercícios, orientações em relação a controle vesical, exercícios de treino muscular do assoalho pélvico, uso de equipamentos como biofeedback, treino postural, que é muito importante. Esses pacientes passam a fazer eles têm uma pressão intraabdominal, não só esses pacientes, todos nós, quando não temos uma ativação abdominal, fazemos uma pressão intraabdominal muito forte e geramos mais carga ali para o assoalho pélvico. Esses pacientes, eu começo a ensinar, nós fisioterapeutas, esses pacientes têm uma ativação melhor dessa musculatura do abdominal para evitar muita pressão, né, vesical e ter perda. Além do treino de contração, né, da musculatura do assoalho pélvico, propriamente dito. Muito obrigada, Andréia. Eu vou agora voltar com pergunta dos nossos ouvintes, que já surgiram várias. Eu queria que o doutor Augusto, não é essa daqui, porque essa já foi respondida, o doutor Augusto falasse o seguinte: a Sueli pergunta, somente o PSA não é o suficiente para fazer diagnóstico? Então, na verdade, não só o PSA é suficiente, né? A gente tem que associar com toque retal, que se você associa os dois exames, a chance de diagnóstico aí beira 90%, né, de diagnóstico. Então, tem que haver sempre essa associação dos dois exames, o toque retal e o PSA. Muito bom, muito obrigada. Tem uma pergunta da Andréa Chiarella, que eu vou até cobrir um pouco o rostinho de vocês, que a pergunta é o seguinte: na minha família, meu irmão teve câncer de próstata, minha mãe de mama e endométrio e eu leucemia. Pode haver alguma relação entre estes adoecimentos ou é difícil falar? Vale a pena algum cuidado a mais com meus filhos e sobrinhos, por exemplo, que hoje eles são jovens adultos? Não sei, Fernando, se você quer responder ou quem de vocês querem responder, ou se todos querem responder, né? Vamos lá, doutor. Não, eu só quero deixar um grande abraço para a Andréa. Eu conheço a Andréa. Então, vamos lá. Então, mas depois eu complemento o que o Fernando vai falar. Então, vamos lá, Fernando. Tá. Bem perguntados. Hoje
isso a gente recebe, como oncologista, a gente recebe direto essas perguntas no consultório, né? Minha mãe teve câncer disso, meu pai teve daquilo. Muitas vezes a gente não consegue colocar eles mesmos dentro de uma síndrome conhecida, genética, né? Mas, assim, a descrição que a Andrea colocou, pode ter, sim, uma relação, né? Existem algumas recomendações específicas para esses pacientes que têm uma história rica. Esses pacientes não, né? Que não é paciente ainda. Mas esses jovens, esses adultos jovens, que como ela referiu, como o próprio Augusto, o próprio Oren comentou, uma recomendação de início de rastreamento talvez mais precoce, mas eu acho que é fundamental, Lélia, a avaliação genética dessa família, né? E com a avaliação genética, uma possível identificação de alguns genes implicados, né, com o patogênio desses tumores aí. Então, se eu pudesse recomendar para ela nesse momento, seria uma avaliação da família, né, com um oncogeneticista, né, e assim você fazer algumas recomendações possíveis de rastreamento precoce para eles todos. Obrigada, doutor Fernando. Doutor Oren, quer complementar? Eu concordo com o Fernando. Eu acho que, Andréia, uma avaliação com o oncogeneticista, ele vai primeiro fazer um pedigree da sua família. Então, vai ver quais são os tipos de tumores exatamente que teve na sua família. Vai querer saber a idade que eles apareceram, né? Então, você falou de você, da sua mãe, do seu irmão, vai ver exatamente. Vai tentar pegar a patologia, por exemplo, a gente está falando aqui de câncer de próstata. Se o câncer de próstata tem um componente que a gente chama cribiforme, esse é um câncer de próstata que está mais relacionado com alguma alteração genética. Então, vai tentar pegar todas essas informações, o tipo de tumor, a idade, e quais membros da família. E aí, o que vai acontecer? Primeiramente, ele vai pegar, não fazer um teste direto nos filhos, nesses adultos jovens, vai fazer um teste, provavelmente um teste de sangue, às vezes até um teste de saliva, e vai testar, por exemplo, no seu irmão. E aí vai ver se o seu irmão está com uma alteração genética que poderia justificar o câncer de próstata dele e que teria alguma relação com os outros cânceres na família. Se tiver esse gene detectado, o que a gente começa a fazer é essa detecção em cascata. Então, aí sim começa a se fazer o teste genético no restante da família, que no futuro pode ficar em risco para ter aqueles determinados cânceres. Muito obrigada, doutor Oren. Estão surgindo várias perguntas. As perguntas, às vezes, podem ser óbvias, mas nós precisamos responder, né? Então, a Wanda pergunta, qual a relação entre o consumo de bebidas alcoólicas e o câncer de próstata? E, se me permitir, eu ampliaria para várias doenças e até mesmo outros tipos de tumores. Quem gostaria de responder a Wanda? Eu vou ter que responder, né? Aline, você quer falar, já que é consumo, né? Existe alguma relação de bebidas alcoólicas e cânceres? Vou ampliar a pergunta dela, né? E os tumores, os cânceres? Seu microfone está desligado. Liga seu microfone. Pronto. A gente sabe que o etilismo ele é um fator de risco para diversos tipos de câncer, né? Principalmente câncer de cabeça e pescoço, câncer de esôfago, essas bebidas muito, por exemplo, sem ser a cerveja, né? Várias bebidas acaba tendo um impacto muito grande. Especificamente ao câncer de próstata, eu realmente assim não sei dizer, mas eu sei que tem relação com principalmente câncer de cabeça e pescoço, é um fator de risco bem importante, que de fato aí seria melhor ter um controle para não estimular, né? Muito obrigada. Alguém gostaria de fazer um complemento? Porque tenho várias perguntas aqui, inclusive perguntas que são provocativas. A Júlia Iaeco Cavagoi, ela diz o seguinte, então, estou aqui assistindo o debate para cutucar o meu marido. Acho que o toque anal é a grande barreira para o homem procurar médico para rastreamento. Vocês percebem isso na prática? Eu queria que todos vocês falassem. Os homens costumam procurar, independente até do toque retal, né? Os homens procuram buscar ajuda de profissional de saúde para
coordenar a saúde dele, respondendo também para a Júlia. Vocês percebem isso na prática? Eu vou falar. Eu acho que, assim, existe o conceito errado que o sexo frágil é o sexo feminino. Eu já vou falar que o sexo frágil é o sexo masculino, tá? Quando o homem muitas vezes não quer procurar profissional médico porque ele não quer nem pensar que um dia ele pode ficar doente e que ele pode ficar vulnerável, né? Porque quando você tem um diagnóstico de alguma doença, qualquer que seja, né? Pode ser câncer, pode ser alguma doença, ele acha que ele vai ficar vulnerável, então, às vezes ele acaba atrasando. Então, eu acho que a gente acaba vendo isso. E eu acho que, respondendo à pergunta sobre o toque retal, eu acho que o toque retal acaba sendo uma barreira, porque, assim, em todas as lives que a gente acaba fazendo, vem essa pergunta mesmo que foi feita, acho que até pela Sueli. Será que só o PSA não é suficiente? Será que eu não posso fazer só o PSA e o ultrassom, por exemplo? Será que a gente precisa fazer o toque retal? E o Augusto falou, né, tem alguns tumores de próstata que não são diagnosticados somente pelo PSA. A gente sabe que o PSA, ele não é um marcador de câncer de próstata, ele é um marcador de algum problema na próstata. Então, pode ser que ele não esteja alterado e você já tem algum problema na próstata, mas também você pode ter ele alterado e ter outro diagnóstico que não um câncer. Então, acho que isso é super importante. Então, eu acho que, realmente, eu vejo uma barreira grande, o fato somente do PSA não ser suficiente, o paciente tem que passar por um médico. Muitas vezes acaba fazendo só o PSA e não acaba fazendo o toque retal, então ele prefere ir no cardiologista para fazer o controle check-up já pelo cardiologista, e o cardiologista muitas vezes não faz o toque retal, não está treinado para fazer isso. Então, eu acho que isso é uma barreira, sim. Eu concordo que você cutuca seu marido e fala para ele que ele pode ser cutucado pelo urologista também. Ô, Lélia, eu queria só colocar, pegando o link aí de Oren, eu concordo, assim, absolutamente com ele em dizer que o sexo frágil é o masculino e a gente tem visto isso diariamente. Os pacientes que marcam as consultas, eles geralmente vêm junto com a esposa que marca, né? Se deixar ele marcar, ele não vai marcar nunca, ele passa 10 anos sem neurologista. A gente está tentando quebrar essa barreira, trabalhando educação continuada, simpósio, orientação, tem melhorado, mas ainda não é o ideal, né? E isso que o Oren falou, dele ir para o cardiologista ou para o geriatra, por trás disso tem um problema muito grave, né? Porque o cardiologista e o geriatra, não sabendo de toda a polêmica e a controvérsia dessa triagem, por exemplo, eu já recebi paciente com PSA solicitado por um cardiologista de 89 anos, PSA alto. Então, aí você vai falar o que para essa família? Você vai fazer uma biópsia num paciente desse, entendeu? Você vai, teoricamente, você não precisa nem mais pedir PSA para um paciente desse, né? E como também já recebi pacientes do cardiologista de 37 anos com PSA. E aí, como é que faz? Paciente sem fator de risco, que não é negro, né? E foi lá e o cara pediu o famoso check-up, a famosa bateria. Nisso aí ele incluiu o PSA. Então é uma coisa simples, é fácil, você vai pedir um monte de coisa, você vai lá, vou pedir um PSAzinho aqui, tranquilo. Mas a consequência disso, quem vai receber isso ou é o oncologista ou o urologista. E aí, como é que a gente sai dessa dúvida e dessa polêmica? A gente vai adiante, não vai adiante? E se vier um PSA alto, um PSA de 10, de 12, e aí, como é que faz? Vai submeter um paciente de 37 anos à biópsia, entendeu? Então, isso aí tudo tem que ser muito bem pensado. Era só uma colocação que eu queria deixar. Muito obrigada. Como a gente pode... Oi, pode falar, Fernando. Deixa eu comentar, então, fazer um contraponto aqui. Também existe... É claro que isso acontece, né? Isso é muito frequente na nossa população machista, de não querer realizar o toque retal, etc., né? E às vezes eu vejo que pode contaminar, nós médicos podemos ser contaminados com isso, às vezes, em muitas oportunidades, não fazer o toque do paciente, né, pensando no constrangimento do paciente, e quando a gente não tem que encarar dessa forma, a gente tem que realizar
sempre que possível. Teve uma ocasião recente que o paciente tinha acabado de sair do urologista, estava no consultório do lado, tinha acabado de sair, tinha acabado de fazer o toque retal, e eu tinha visto toda a evolução do urologista descrevendo o toque retal, eu falei, não vou fazer o toque retal, ele acabou de fazer, né? Vou evitar mais um toque retal. Aí, o paciente ficou muito chateado comigo, porque eu não fiz o toque retal também, né? Ele falou, doutor, não é possível, você não vai continuar seu exame também fazendo o toque retal? Você acabou de fazer. Ah, tudo bem, acabei fazendo também o toque retal, mas achei que era desnecessário, e nós, como médicos, às vezes somos contagiados com esse preconceito, né? Então, eu acho que a gente tem que entender que sempre tem que fazer e tem que tentar convencer o paciente de realizar. Muito obrigada, Fernando. E até a sua resposta já, inclusive, já fala para a Raquel Santos, que fala, mesmo que o PSA esteja dentro dos parâmetros, é necessário realizar o exame de toque? Apesar de Raquel ser uma mulher, né, me parece, imagino que ela está sendo porta-voz, né, porque se nós olharmos aqui o número de pessoas que estão nos assistindo, gente, a maioria é mulher, tá? A mesma coisa quem estava dando um like nos posts que eu coloquei essa semana, a grande maioria é mulher. Então, acho que a Raquel está querendo fazer uma pergunta bem geral para dar algum consolo, que você, de qualquer forma, Fernando, já trouxe uma aproximação. Mas você quer complementar alguma coisa nessa pergunta da Raquel? Eu acho que essa pergunta já foi respondida, tanto o Augusto como pelo Oren, né? Eu acho que não, o PSA isolado, ele não responde, né? Existem tumores com PSA muito baixo, né? E o toque retal, sim, vai ser um complemento do exame desse paciente. Então, assim, não dá para fazer só o PSA. Foi essa pergunta mesmo, né? Que eu posso ter entendido. Exato. Muito obrigada, Fernanda. Agora, tem duas perguntas aqui parecidas que eu estou agrupando, que a Sueli Machado fala o seguinte, doutor, se a mãe teve câncer de mama aos 35 anos, o filho deve investigar antes dos 50? E a Ivone pergunta, em mulheres, temos visto um aumento do CA de mama abaixo dos 30 anos. Como está o cenário em relação ao CA de próstata? Então, eu queria que respondesse, né, primeiro para a Sueli, né, que fala do histórico, né, que você, Fernando, já havia falado um pouco, se o homem deve investigar antes dos 50. Na verdade, ela está falando fatores de risco, né? Para minha pergunta ou é para todos? Pode ser você. Bom, só complementando o que eu já falei, sim, um câncer de mama, né, na idade tão precoce, né, abaixo de 50 anos, né, aos 35 anos, você traz um risco de doença hereditária mais alto do que o habitual, do que a população geral. E sim, eu acho que esse paciente pode se encaixar, né, numa investigação antes dos 50 anos, mas é óbvio que precisa de uma história um pouco mais detalhada para entender um pouco mais dessa árvore genealógica e outros possíveis casos dentro da família. Mas, como o Augusto falou no início, esse é o paciente que pode ser encaminhado para um oncogeneticista. Muito obrigada, Fernando. E agora a pergunta da Ivone. Em mulheres, temos visto um aumento do CA de mama abaixo dos 30 anos. Como está o cenário? Essa pergunta tem a ver um pouco com a pergunta inicial, né? Se o CA de próstata é uma doença de idoso, né? Quem poderia responder para a Ivone, né? Em mulheres temos... Eu posso responder, Léa? Por favor. Então, o que a gente tem visto ao longo dos anos é que, sim, o diagnóstico está sendo feito cada vez mais precoce, né? Em pacientes jovens. Eu já operei pacientes, por exemplo, de 38 anos com câncer de próstata. É claro que quando você está inserido em a gente trabalha aqui no Hospital de Câncer, né, o Hospital de Maltês, quando você está inserido em um centro de referência de alto volume, né, a gente atende já pacientes com diagnóstico, ou seja, com biópsia. Então, você pega, por esse viés de seleção, você tende a pegar pacientes mais jovens, com doenças mais agressivas, e que muitas vezes você não tem nem a janela terapêutica de cura, né? Você já chega com o paciente com doença metastática, paciente de 42, 45 anos, a gente já pega isso, e isso não é uma coisa infrequente. Aquela coisa de dizer que 80%, 85% dos cânceres, eles são superficiais, são. Mas a gente pega esses 15% aí em um hospital que drena esse volume grande,
E você vê pacientes de 42, de 45 anos que já chegam com metástase óssea, com insuficiência renal crônica, né, que a gente tem que fazer nefrostomias, derivações urinárias, entendeu? Então, isso não é uma coisa tão infrequente. Eu nem diria que é rara isso, né? Em um hospital de câncer, isso não é raro. Agora, é claro, se você está dentro de uma instituição privada, que você faz urologia geral e também câncer, é claro que isso é pulverizado, né? Era isso que eu queria colocar para responder. Não sei se respondeu a pergunta. Muito obrigada. E já veio uma pergunta para você também, doutor. O Diogo pergunta, como está a aplicação da cirurgia robótica no Brasil? Onde ela já é feita? Ela está disponível no SUS? Existem benefícios se comparado com a outro tipo de cirurgia? Bem, então, Diogo, na verdade, a cirurgia robótica, para deixar muito bem claro, ela é uma mudança de acesso cirúrgico, né? Ela é a mudança de acesso, ela começou aqui no Brasil em 2008, exatamente no Einstein, né? Foi o primeiro caso de prostatectomia robótica, foi no Einstein, o Warren deve saber isso mais do que eu, esses detalhes. Naquela época, foram instaladas também uma plataforma no INCA, uma plataforma, foi a primeira plataforma robótica do SUS, que foi no INCA, e por ter uma parceria com o Ministério da Saúde, essa plataforma hoje funciona plenamente, diferente de outras plataformas que foram instaladas no SUS, por não ter a parceria, acaba sendo um tratamento, um método terapêutico muito caro, não tem farmacoefetividade no SUS ainda, infelizmente, a gente não tem isso, né? E isso foi se desenvolvendo, e nós hoje já temos aí, se eu não me engano, mais de 60 plataformas robóticas no Brasil. Aqui na Bahia, por exemplo, ela foi instalada a primeira em fevereiro do ano passado, e a segunda lá no hospital que a gente trabalha em setembro do ano passado, né? Aí, você respondendo o resto da pergunta, os benefícios, né? É claro que eu queria aqui dizer que tem benefícios para diminuir incontinência, impotência, mas isso não é verdade, né? E aí a gente precisa saber muito essa diferença. Existe muito marketing sobre isso, né? E a gente tem que ser sincero quando a gente coloca as coisas. O câncer de próstata, ele tem um arsenal imenso de tratamento. Eu posso dizer, sim, que a cirurgia robótica veio trazer um avanço grande em relação à ergonomia, né, para o cirurgião, porque o cirurgião opera sentado, né, então ajudou bastante, melhora a visão, porque é uma visão tridimensional, né, você consegue com a robótica acessar locais de difícil acesso, que na cirurgia aberta ou na laparoscópica isso era impossível. O único trabalho randomizado prospectivo, ou seja, um trabalho com evidência científica robusta, é um trabalho australiano, que mostra que o único ganho é que você tem um menor índice de hemotransfusão, ou seja, de uso de hemoderivados, ou no intraoperatório ou no pós-operatório, e uma alta precoce dos pacientes submetidos à cirurgia robótica. Nenhum desfecho oncológico e ou funcional, existe ainda estudos mostrando vantagens em relação a quando compara-se robótica e aberta. A gente vai ter agora a análise preliminar dos primeiros resultados do primeiro estudo brasileiro feito no ICESP, Dr. Rafael Coelho, que está à frente disso, quando você compara a cirurgia robótica e cirurgia aberta, né? Então, a gente vai ter agora esses resultados, talvez no final desse ano ou início do ano que vem. Mas, infelizmente, a gente não tem ainda a vantagem da cirurgia robótica em relação à diminuição de incontinência urinária, diminuição de impotência, né? E assim como também não tem alteração sobre sobrevida global, sobrevida câncer específica, livre de recorrência. Estudos ainda não mostram. Diferente, por exemplo, e aí eu vou mudar um pouquinho do tema, quando você fala de cistectomia robótica, né? Você já tem estudos aí prospectivos randomizados, comparando a cirurgia aberta com a robótica, que mostram mais evidências. Muito obrigada, doutor Augusto. Eu queria jogar essa pergunta e pedir para a fisioterapeuta Andréia falar um pouco sobre a cirurgia robótica em relação à incontinência urinária. Você poderia, por favor, Andréia?
Oi. Então, só complementando o que o doutor Augusto falou, eu concordo. Só que vou falar da minha prática clínica em relação a pacientes que fazem a cirurgia robótica. Eu recebo pacientes, sim, com perda de urina, eles vêm com essa informação, às vezes, ou lê o que acha que a robótica vai impedir. Geralmente, isso diminui mesmo, porém, quando eles aparecem para mim, comparado com outros tipos de cirurgia, eu percebo a melhora mais rápida. Então, a quantidade de perda é menor e eu vejo a melhora da recuperação da continência mais rápida do que outro tipo de cirurgia, por exemplo. Acho que era isso que eu queria Muito obrigada. Agora eu queria passar para a Aline. Aline, você poderia falar para a gente sobre recomendações de dieta após a cirurgia, pensando em obesidade, risco de recidiva? Você poderia fazer algum comentário sobre isso? Com certeza. Eu acho que num pós-operatório imediato, acho que a nossa atenção nutricional é focada mais, dependendo da técnica cirúrgica, na cicatrização mesmo, então fazer uma terapia nutricional focada na cicatrização desse paciente. Em relação à obesidade, eu acho que a mudança do estilo de vida, a mudança de hábitos alimentares vai ser essencial, porque o que a gente vê muitas vezes é o paciente desenvolver um segundo câncer, alguma coisa por conta do estilo de vida que não foi corrigido ou melhorado, né? Então, poder, de fato, melhorar o hábito alimentar desse paciente, melhorar... A gente sabe que no início é restrito em questão de atividade física, mas estimular, acho que o apoio da fisioterapia nesse momento é muito importante também, para manter aí esse estímulo, principalmente muscular, porque a gente sabe que esse paciente, se ele fica muito parado, ele acaba tendo um acúmulo muito grande de gordura, né, e que também prejudica bastante em todo o processo. A maioria desses pacientes são idosos, e a gente sabe que esses pacientes têm uma dificuldade maior de cicatrização, têm uma dificuldade maior de massa muscular, têm uma composição corporal muito alterada, então a gente precisa ter uma atenção bem específica para ajudar em todo esse processo. Obrigada, Aline. A gente pode perceber que sozinho nenhum profissional consegue dar um atendimento integral. E aí, assim como eu saí da fisioterapeuta, fui para a Aline, agora eu volto para a Andréia fazer uma complementação nesta resposta que a Aline acabou de nos dar. Eu queria complementar e também conversar com a Aline sobre isso. Por exemplo, muitos pacientes chegam até o consultório relatando uma queixa de micção aumentada, né? Então, a frequência miccional aumentada. E aí eu começo a falar com eles sobre alimentos que possam irritar essa bexiga. A gente sabe que a literatura, eu acho que hoje em dia o café se fala mais, mas na prática, quando você fala sobre alimentos cítricos, né, frutas, no próprio sucos, isso é irritante de bexiga, né? E bebida alcoólica no pós-cirúrgico, então esses pacientes estão nessa frequência urinária aumentada, na perda, urgência miccional, consequentemente perda em alguns casos. Então, eu sempre converso com eles sobre a redução de café, redução de frutas cítricas, redução de chocolate. O que você tem, Aline, para complementar ou para falar sobre isso? Perfeito. Isso mesmo. Então, assim, em relação à composição corporal, a gente sabe que o excesso de gordura corporal ali naquela região acaba comprimindo um pouco todas as paredes da bexiga, então isso acaba estimulando um pouco mais a ter uma frequência de micção elevada. Em relação aos alimentos, a gente sabe que tem bebidas estimulantes, então o café, que nem você falou, uma estratégia que pode ser abordada é utilizar o café descafeinado, por exemplo, que aí você não tem a ação da cafeína. Às vezes tem paciente que consome uma quantidade muito grande de café e você não consegue tirar aquele consumo, né? Então, uma estratégia é o café descafeinado. E a mesma ideia seria refrigerante, que também acaba tendo um pouco de cafeína, chá, então tudo isso acaba sendo estimulante. Bebida alcoólica, todo mundo que já consumiu aí um pouco de bebida alcoólica em algum momento da vida percebeu o quanto é diurético. E aí, um erro que muitas vezes os pacientes fazem é restringir o consumo de água com medo de urinar cada vez mais. Isso também é muito ruim, porque aí aumenta ainda mais as vezes que ele vai e faz uma quantidade, tem uma micção num volume muito mínimo. Então, estimular eles, principalmente idosos, a gente sabe que é muito difícil eles tomarem água.
Então, sempre estimular, que é muito importante, a ingesta hídrica. Em relação aos alimentos também muito picante, muito condimentado, isso acaba sendo também irritante para o epitélio ali da bexiga. Então, isso também acaba favorecendo a ter uma micção mais frequente. E tem alguns alimentos que acabam sendo um pouco diuréticos também. Então, por exemplo, o melão, a abobrinha, berinjela, são alguns tipos de alimentos que são um pouco diuréticos, então também esse paciente seria legal ele evitar nesse período, né? Muito obrigada. E assim como a Andréa fez pergunta para a Aline, agora eu queria que o doutor Oren. Doutor Oren, você tem uma pergunta que você gostaria de trazer para a nossa fisioterapeuta Andréa relacionada à cirurgia? Tem alguma coisa que faça sentido para você? Aproveite que vocês estão no mesmo hospital, mas o seu consultório é grande, às vezes não se encontra, né? Acho que a ideia, na verdade, Andréa, digamos que o paciente está marcado a cirurgia. E aí a pergunta é, quanto tempo antes ele precisa te ver? Se vale a pena ele te ver antes da cirurgia, só depois da cirurgia? Se você já consegue recomendar algum tipo de exercício para ele, para que ele já vá fazendo antes da cirurgia? De novo, acho que isso é importante, porque às vezes o paciente sabe do risco da incontinência, sabe do risco da impotência, e aí, mas aí acha que ele não vai estar naquele grupo que vai ter incontinência. Então, ele espera fazer a cirurgia para depois ir procurar vocês. E aí, acho que a ideia, talvez, aqui é ver se realmente vale a pena conversar com você antes da cirurgia. Tá. Eu fui olhar se o microfone estava ligado. Os estudos mostram, né, esses novos estudos, que até 4 semanas antes da cirurgia, esses pacientes pode passar com a fisioterapia. Porém, quando a gente vê uma realidade que a gente vive, às vezes o paciente descobre, né, tem o diagnóstico, já marca a cirurgia na sequência, ele não tem, na verdade, cabeça para passar pela fisioterapia. E às vezes a gente consegue ver apenas uma vez. Em uma vez, com esses pacientes, eu consigo, sim, dar orientação relacionada à uroterapia, que a gente chama, que são algumas recomendações que envolve a parte alimentar, a parte desses alimentos que irritam a bexiga, que envolve a parte, inclusive, de tipos de absorventes que esses pacientes podem usar se ele tiver necessidade, e o treino na musculatura, porque eu ouço muito de pacientes que já fez esse treino antes, que é muito mais fácil ele replicar esse treino pós a cirurgia, porque ele está com toda a sensibilidade ali, então ele está concentrado, então eu peço a parte também postural, verifico a parte postural, abdominal, exercício de assoalho pélvico, e no pós-cirúrgico ele já começa a fazer. A indicação no pós-cirúrgico é recomendada a fisioterapia logo na retirada da sonda. E isso, na minha opinião, independe se ele tem perda de urina ou não, mas ele pode fazer esses exercícios. E eu percebo que pacientes que conversam com a gente, tem alguma orientação antes da cirurgia, tem uma tendência a fazer os exercícios melhores, entendimento melhor, recuperação melhor. Como eu já falei, isso não vai impedir a incontinência, né? Se ela tiver que existir, ela vai existir, mas ajuda bastante. Lélio, eu queria só colocar... Eu queria só fazer um complemento aí no que a Andréa falou. Isso que o Oren falou é interessante também, porque a gente está vivendo exatamente esse momento, e a gente vai ter agora, dia 9, segunda-feira, um webinar exatamente sobre qualidade de vida nos pacientes tratados por câncer de próstata, seja por cirurgia ou por radioterapia. A gente vai ter uma fisioterapeuta aqui da Bahia, que, inclusive, nesse webinar, a gente vai apresentar um projeto multicêntrico, prospectivo, que é exatamente nessa linha de fazer sessões de fisioterapia pré-cirurgia, né? Ou pelo menos orientações, porque a gente sabe que a estatística é de 5% a 15% dos pacientes operados, eles vão ter incontinência. É claro que eu não estou aqui discutindo quem que vai operar o paciente, aonde vai ser operado, o tipo de câncer, tem várias variáveis aí, mas em média é isso, né? Então, isso é muito importante que a Andréa falou, porque a gente está vivendo essa outra fase. Esse estudo vai ser multicêntrico, não só na Bahia, mas fora dela. Vai ter o doutor Augusto Mota, oncologista, que eu acho que o Oren conhece, o Oren deve conhecer o Augusto Mota aqui de Salvador, e o doutor Fernando vai estar comigo o doutor Fernando vai estar comigo nesse webinar, e a gente vai apresentar esse projeto que visa exatamente isso, fisioterapias antes, e um outro braço bem interessante vai ser fisioterapia entre
as sessões de radioterapia naqueles pacientes que a gente vai resgatar, né? Esse outro braço a gente não tem ainda evidência clínica, mas no primeiro braço, que a Andrea comentou, já existem várias meta-análises mostrando o benefício da fisioterapia pré-cirurgia. E eu acho uma coisa interessante, não é fazer para todo mundo que vai operar, mas sim a gente selecionar os pacientes, aqueles que têm maior risco, ou seja, fazer uma segmentação, estipular alguns critérios, por exemplo, obesidade e idade, né? São 2 grandes riscos para pacientes desenvolver incontinência. Então, se você tiver pacientes idosos, obesos, né, que vão ser submetidos à cirurgia, esse sim é um grupo de risco grande, e eu acho que esse sim se beneficiará mais de sessões pré-cirurgia. Isso é uma colocação que eu queria fazer. A outra é em relação, eu concordo com a André, em relação à experiência clínica dela. Eu apenas coloquei como evidência científica, mas na clínica médica, na prática clínica, a nossa fisioterapeuta aqui também tem reportado isso para a gente, que os pacientes vão melhor, existe uma precocidade de recuperação quando eles são submetidos à cirurgia robótica. Isso fica evidente. Muitos pacientes até não precisam nem fazer mais do que 2 sessões, enquanto na cirurgia aberta, às vezes, ele tem que fazer 20, 30 sessões. Isso aí realmente bate com o que a gente tem visto aqui também. Eram essas colocações que eu queria fazer. Muito obrigada. Eu queria aproveitar e falar que o Ângelo Chiarella, ele diz o seguinte: gostaria de dizer que antes da minha cirurgia de próstata, fiz exercícios para o assoalho pélvico e a minha recuperação foi excelente, tive pouca incontinência e quase não uso remédio e disfunção erétil. É o que o doutor Oren já trouxe, que a Andrea colocou e o doutor acabou de complementar. Muito obrigada, Ângela, pela sua colocação. Eu tenho mais uma pergunta aqui do Diogo, que fala o seguinte: quando a investigação é mesmo necessária? A forma como são feitas campanhas de prevenção Novembro Azul e Outubro Rosa são o melhor expediente? Se não, quais seriam as alternativas? Para fazer essa live, nós conversamos bastante sobre isso, e antes mesmo dessa pergunta do Diogo, todos os profissionais que estão aqui já falaram sobre isso. Então, quem gostaria, por favor, de responder ao Diogo sobre essa questão? Quais seriam as alternativas, considerando todos os pontos que nós abordamos até agora, né? A dificuldade do homem procurar o médico, a alta incidência do câncer de próstata. Qual seria a alternativa, na opinião de vocês? Quem gostaria de responder? Só pode um por vez. Fernando, o pai de João. Liga seu microfone. Acho que ele acabou fazendo 2 perguntas, né? Eu só estou vendo uma parte dela, Lélia. Você conseguiria trazer de volta a primeira parte? Okay. Deixa eu pegar aqui. É que nessa parte, ele só... Diogo, se você quiser escrever mais, porque ele aqui só colocou urinária, então eu nem li, né? Quando a investigação é mesmo necessária? Vamos pensar que a incontinência urinária não aparece aqui para mim, Fernando. Imagino que é isso. Não, na verdade, o que eu consegui entender um pouco dessa pergunta dele é que ele fala que, às vezes, essa crítica em relação do rastreamento extremamente precoce, como Augusto colocou, pacientes com 37 anos, 35, esse uso desenfreado de PSA, que é uma das grandes críticas, né, dos contra a utilização de PSA como screening com tanta frequência, é que pode trazer tratamentos desnecessários para alguns pacientes, né, inclusive com pior importante na qualidade de vida, trazendo uma incontinência, uma disfunção erétil, né, em tratamentos que não necessariamente em pacientes que não necessariamente precisariam fazer isso nesse momento. Eu entendi isso que o Diogo quis falar, né, e respondendo a pergunta de quando realmente fazer qualquer tipo de tratamento para a próstata. Por isso que eu acho que tem que ser algo bem individualizado. Eu acho que os prós e contras da investigação, do tratamento, tem que ser colocado com o paciente. Hoje existe algumas alternativas para pacientes com muito baixo risco de câncer de próstata, que é a vigilância ativa. Nós temos, para esses pacientes, algumas opções, né, de tratamento, que é a cirurgia, a radioterapia, e para um perfil específico de pacientes com muito baixo risco de recidiva,
você fazer a vigilância ativa, que é o acompanhamento regular de PSA, nova biópsia a partir de 1 ano. Então, assim, eu acredito que foi isso que ele quis dizer, né, em relação da primeira parte da pergunta dele. O rastreamento ao câncer de próstata vem sendo colocado na berlinda. A realização de exames desnecessários podem trazer mais malefícios do que benefícios, como a impotência sexual e a incontinência urinária. É aqui que foi o início. Eu entendi. É exatamente o que eu falei. Eu acho que se realmente for feita nesse âmbito populacional e não individualizado, pode sim trazer malefício. Mas é difícil dizer se vai trazer para todo mundo o malefício, né? Eu acredito que tem que ser individualizado, conversado caso a caso, mas eu acredito muito no benefício do PSA mais toque retal naqueles pacientes que realmente necessitam. Muito obrigada. Concordam? Eu posso falar? Eu posso complementar? Por favor. Bem, eu acho que houve uma mudança grande, né, com a inclusão da vigilância ativa como estratégia, não como tratamento, mas como uma estratégia de acompanhamento do paciente, e é claro que, a depender de como o paciente ele é conduzido, ele pode sim fazer exames desnecessários, e que tragam, além de custo elevado. Imagine você que existe custo de ressonância multiparamétrica, existe custo de biópsia por fusão com software, tudo isso existem custos para isso. Então, além de aumentar o custo, com certeza, se ele for mal conduzido por um profissional, ele pode ser submetido a várias biópsias, inclusive a uma cirurgia desnecessária, né? E a gente sabe, infelizmente, que o tratamento do câncer de próstata tem morbidades muito ruins, principalmente quando o paciente ele é jovem. A gente está falando aqui de pacientes de 50, de 60 anos, que agora a expectativa de vida é você chegar aos 85, 86. Então, eu volto a repetir, eu não sei a opinião do Oren e do Fernando, mas na minha prática médica, eu acho que uma segunda opinião frente a um paciente com diagnóstico de qualquer tipo de câncer, ela é fundamental. E que essa segunda opinião seja dada por um médico de confiança da família, ou por um médico de confiança de alguém que indique, né? E não simplesmente aquele médico que a pessoa vai lá na carteirinha do convênio, não, eu vou querer esse aqui, bate para o ímpar, escolhe. Então, a coisa tem que ser muito bem pensada, porque ele está jogando ali a chance da vida dele. Imagine um paciente desse que tenha um encaminhamento ruim, tenha uma cirurgia mal indicada, ou até às vezes hiperindicada, sem necessidade de fato. E eu volto aqui a lembrar que no Brasil ainda, os cânceres de baixo e baixíssimo risco, eles não são primeira opção, diferente dos países desenvolvidos, de primeiro mundo, que isso já é uma realidade há muito tempo. Então, aqui no Brasil existem alguns vieses, que eu não vou entrar nesse mérito, mas que isso não é feito ainda. Então, eu insisto que o paciente ele precisa, né, saber que aquilo ali é a chance da vida dele e que ele pode ter uma complicação ou sequela para o resto da vida. Muito obrigada. Eu tenho mais uma pergunta aqui, que é da Ivone, e ela está direcionada a você, doutor Oren. A atividade física. O doutor Oren sabe que eu pratico canoagem para fortalecimento do peitoral e prevenção de linfedema. Para os homens que passam pelo CA de próstata, qual a atividade física recomendada? Oi, Ivone, obrigado pela pergunta, um grande abraço para você. Eu acho que não existe nenhuma atividade física específica para os homens após o diagnóstico, após o tratamento. Eu acho que o que é mais importante é que eles realmente mantenham algum tipo de atividade física, evitem a obesidade, tá? A gente sabe que também a obesidade, ela aumenta a chance de recidiva do tumor de próstata depois do tratamento. A Aline comentou que as gorduras,
elas podem ser prejudiciais ao câncer de próstata também, então é muito importante que eles façam. Então, pode ser corrida, pode ser bicicleta, então existe muito preconceito, a bicicleta não pode para quem tem problema de próstata, não. O importante é que ele realmente faça uma atividade física. E pode ser canoagem, né? Então, quem sabe expandir esse projeto de canoagem seu também para os homens também. Então, acho que assim, isso é muito importante, que mantenha uma atividade física. E respondendo à pergunta do Diogo, que ele falou sobre o Novembro Azul, eu acho que, na verdade, Lélia, você até comentou, não deveria ser só Novembro Azul, deveria ser de janeiro a dezembro azul. Eu acho que mais importante é a gente realmente reforçar a necessidade dos cuidados para o homem, e não só cuidados para a próstata, né? Ainda a grande maioria dos problemas que acometem os homens são problemas cardiovasculares, hipertensão, diabetes, problemas cardíacos, AVC. Então, é importante que o homem se cuide, é importante que ele cuide da sua pressão, cuide, vê se ele tem diabetes ou não, cuide do seu peso, é importante manter uma nutrição muito bem adequada, é importante ele fazer atividade física pelo menos 3 vezes por semana, isso está implicado uma redução do risco de câncer, está implicado uma redução de risco de problemas cardíacos. Então, acho que é importante a gente reforçar isso, né? Porque fica aquele negócio que, depois eu vou me cuidar, aí a gente chega no fim do ano assim, isso vai ser para o ano que vem, né? Então, eu vou me cuidar o ano que vem. Aí, claro, o ano que vem passa janeiro, fevereiro, carnaval, aí só depois do carnaval começa a se cuidar, e aí fala, não, eu vou vai sempre atrasando. Então, não, eu acho que a gente está no meio de uma pandemia, e quando a gente tem uma crise como a pandemia, acho que a gente tem que aproveitar as oportunidades, talvez seja essa oportunidade da pessoa começar a se cuidar, e falar assim, sabe de uma coisa, eu vou me cuidar. Então, se no começo da pandemia a gente acreditava que as pessoas sobrepeso tinham um fator de risco para a Covid, né? Então, quem sabe agora é o momento de eu perder peso, para que eu não seja um grupo de risco para a Covid, mas eu também não seja grupo de risco para outras doenças, né? Então, a pessoa está preocupada que ela fuma. Então, eu sei que cigarro é ruim, então vamos tentar talvez usar esse fator, né? Que essa pandemia, a oportunidade que a pandemia pode trazer para algumas coisas, e você, tá bom, então eu vou tentar parar de fumar, vou achar um vício que seja um vício saudável, uma atividade física, acho que nesse sentido. Obrigada, doutor Oren. E as perguntas continuam. Essa pergunta da Sueli é o seguinte: o câncer de próstata prejudica a vida sexual? Quem poderia responder isso? Por favor, doutor. Bem, o câncer de próstata prejudica a vida sexual? Essa é uma excelente pergunta no momento em que nós estamos vivendo a qualidade de vida, né? E aí eu vou fazer um paradoxo aí, uma analogia, na verdade, uma analogia há 30 anos atrás, onde você tinha um estigma para a palavra câncer. Naquela época, quando o paciente tinha um diagnóstico de câncer, o que ele mais queria era se ver livre do câncer, independente das consequências que viessem, né? Então, ele podia ficar impotente, ele podia ficar incontinente. Me surpreende até urologistas hoje, que vão fazer entrevistas falando que todo homem que tem câncer de próstata, se ele for operado, ele tem 100% de ficar impotente. Né? Hoje a gente sabe que houve avanços em todas as áreas, na área do Oren, do Fernando, na quimioterapia, na oncologia, na área da radioterapia, na cirurgia, e assim, pasmem que a maior dúvida, o maior medo do homem quando tem um diagnóstico de câncer é exatamente a impotência. E é claro que se o paciente ficar impotente, vai prejudicar a vida sexual. Imaginem um paciente jovem, casado com uma mulher mais jovem ainda, uma parceira mais jovem ainda, e que tem um diagnóstico de um câncer precoce, inicial, baixo risco, e ele é operado e fica impotente. Aliás, esse vai ser o nosso caso de discussão desse webinar do dia 9, exatamente um caso desse jeito aí, um caso conceito. Né? Então, claro que prejudica a vida sexual. Então, por causa disso, nós temos que ter esse cuidado na qualidade de vida e em tentar manter esse homem sem impotência. É claro que existem tratamentos para impotência, existem drogas orais, drogas injetáveis, próteses penianas, maleáveis, infláveis, etc., mas que a gente não deseja isso para ninguém. A gente deseja que aquele homem, se puder
tem um diagnóstico de câncer, ótimo. Teve o diagnóstico, não é nada de bicho de 7 cabeças, ele vai ser conduzido da melhor forma possível. Se ele tiver critérios para entrar no protocolo de vigilância, ele vai ficar, e que ele fique 5, 10 anos. Se ele tiver que sair do protocolo e ser operado, que seja operado da melhor forma possível, né? Para a gente preservar a potência desse homem. Essa é a ideia. Muito obrigada, excelente a sua resposta e a pergunta também. E eu queria agora colocar uma pergunta para a nossa nutricionista, da Raquel Santos, que ela chama a questão de quimioterapia. Em processo de quimioterapia, é importante reduzir o consumo de frutas cítricas também? Interessante, não é? Porque, Aline, quando você tem drogas que podem dar náusea, parece que o cítrico ajuda. Então, como é isso? Pode nos ajudar? Com certeza. Eu acho que só complementando um pouquinho, eu acho que inclusive a alimentação também pode ajudar um pouquinho nessa questão de impotência sexual. A gente sabe que existem alguns alimentos que são afrodisíacos e podem, de fato, contribuir um pouco nesse processo que é tão difícil para o paciente, né? Agora, focado na questão dos ácidos, eu acredito que, assim, se o paciente ele não apresenta incontinência urinária, se o paciente não apresenta algum grau de mucosite, que seria inflamação na mucosa oral ou na mucosa gastrointestinal, eu não vejo contraindicação da vitamina C, pelo contrário. Eu acho que é um nutriente que tem uma importância fundamental. Ele é um antioxidante, ele tem muita importância, ele ajuda, inclusive, na absorção do ferro. Se a gente pensar nesse paciente idoso, que muitas vezes pode ter uma anemia, então ele ajuda na absorção do ferro que provém dos vegetais. Então, eu não acredito que excluir durante a quimioterapia, se o paciente não apresentar nenhum sintoma que precise excluir, seja necessário. Eu acho que, pelo contrário, quanto mais ele puder se alimentar de fontes diversificadas, só vai trazer benefício para ele. Inclusive porque a questão da náusea, uma estratégia que a gente utiliza é a questão dos alimentos cítricos. Então, acho que é risco-benefício, né? Se esse paciente tem alguma contraindicação, é claro que a gente não vai usufruir dessa estratégia. Mas se ele não tem nenhuma desses sintomas que a gente comentou, eu não vejo por que restringir. Muito obrigada, Aline. Nós estamos já caminhando para o final da nossa live. Eu estou colocando aqui essa pergunta da Andréa Chiarella. Ela diz o seguinte: minha pergunta é de sempre. Vocês veem alguma relação em homens mais estressados ou ansiosos e o surgimento do câncer de próstata? Essa pergunta eu não sei, hein, gente? Fácil ou difícil? Por favor, digam aí. Fernando, Oren, doutor Augusto, por favor, respondam para a Andréia. Só para lembrar aqui, quem não sabe, a Andréia é psicóloga. Por favor, doutor. Bem, eu acho que para todo tipo de câncer, você precisa estabelecer alguns princípios. Eu foco muito na parte do exercício físico, na parte da nutrição, né? E uma coisa muito difícil é exatamente o controle do estresse. Eu acho que cada um tem que ter as suas defesas para controlar esse estresse, porque não tenha dúvida, o estresse ele impacta em todo tipo de câncer. E nós vivemos uma vida muito estressante, né? Ainda mais com a pandemia agora. Então deixamos de fazer exercício, começamos a comer comidas engordativas, né? Não vamos mais na academia, porque está fechada, estão reabrindo agora, né? Então, e o estresse aumenta, porque você fica em casa o tempo inteiro, você não pode sair. Então, isso aí, com certeza, é um gatilho para startar qualquer tipo de câncer. É claro que também vai depender muito da personalidade de cada um. Tem pessoas que... A minha esposa sempre fala que eu sou um yogi nato, né? Que eu diante de ocasiões estressantes, eu sempre procuro manter a calma e me trabalhar nisso. Mas tem pessoas que não, que são pessoas que, diante dessas ocasiões, eles se estressam 10 vezes mais. Então, eles precisam adquirir aí esses controles próprios para diminuir o estresse, que hoje em dia está muito complicado. Fernando, você quer complementar o que a Andréa está questionando? Eu concordo com o Augusto. Eu acho que já teve alguns trabalhos em oncologia tentando correlacionar o estresse e o aparecimento de tumor, mas isso é muito difícil você conseguir isolar os possíveis vieses que tem aí, né, para a gente conseguir chegar numa
uma clareza de informações, né? Mas eu acredito muito que o Augusto falou, que a pessoa mais estressada, ele vai comer pior, ele vai fumar, ele vai ser sedentário. Então, assim, ele vai trazer diversos fatores já comentados aqui por todos aqui na mesa, né, que são possíveis carcinogênicos, né? Então, na verdade, eu acho que o estresse é apenas a pontinha do iceberg, né? Senhora, alguma coisa que você gostaria de comentar sobre isso? Sim, e por outro lado também, se realmente só o estresse fosse o fator de risco, a gente poderia dizer que os monges tibetanos que ficam meditando o dia inteiro não teriam câncer de próstata, né? Então, assim, eu acho que sim, provavelmente é um fator de risco. A gente acredita também muito, agora a nova onda da oncologia é a imunoterapia, e a gente sabe que a imunoterapia ainda não é um tratamento para câncer de próstata, mas a gente começa a entender um pouco mais que você também tem que estar com um sistema imunológico de uma maneira bem estabelecida, também até para você evitar de ter câncer, né? Então a gente sabe que, por exemplo, os idosos que já têm a imunidade um pouco mais baixa têm maior chance de ter câncer. Pacientes que são imunossuprimidos, talvez por transplante, têm uma imunidade mais baixa e por isso têm uma chance maior de ter alguns tipos de tumores. E é bem provável que o estresse, né, a pessoa que fica mais estressada, angustiada, acaba interferindo também no sistema imunológico, e isso também pode predispor a outros tumores. E como o Fernando falou, é muito difícil de você controlar isso nos estudos epidemiológicos. Muito, muito, muito difícil. Mas que deve ter algum impacto, sim. Mas como a gente vai quantificar isso, não dá para a gente saber, olha, o estresse é responsável por X% dos tumores, não dá para a gente quantificar. Mas eu acho que não só no diagnóstico, mas também passar por tudo, né? Passar por todo o tratamento, passar também pelos efeitos colaterais do tratamento. Tem aquela sensação do sobrevivente do câncer, né? Então, o câncer, ele, como qualquer estresse, pode causar uma síndrome do estresse pós-traumático, né? Então, aquele paciente que está tudo bem com ele, o câncer está ótimo, não tem nenhuma evidência do câncer, mas você vê que o paciente não está legal, né? Então, você sente que tem alguma coisa aí, e assim, isso tem que ser abordado também. A gente fala pouco disso. Lá no hospital, a gente tem um programa de survivorship, que é uma ideia de você tentar resgatar esse paciente que teve câncer para uma coisa melhor, né? Para ele realmente entender que, assim, você passou por isso, mas tudo bem, vamos lá, a vida continua, achar as coisas, entendeu, importantes para que ele possa ter uma vida muito mais próxima do saudável, mesmo depois do diagnóstico. Acho que isso é muito importante. E aqui também inclui a saúde mental, André, isso é muito importante mesmo. Muito obrigada. Nós estamos já chegando ao final, né? O tempo passa rápido, já estamos a 1h20. Eu gostaria de seguir uma ordem, pedir para que vocês aproveitem esse momento final agora para considerações finais, para que vocês encerrem a fala de vocês. Começando pela Aline. Por favor, Aline, faça as suas considerações finais. O que você gostaria de passar para esse grupo, para esse pessoal que está nos assistindo? Liga seu microfone. Oh, meu Deus. Primeiro, eu gostaria de agradecer aí todo mundo que acompanhou a gente nessa 1h20, compartilhando, tirando dúvidas. Eu acho que a alimentação realmente ela é fundamental, seja na prevenção, seja no tratamento, seja no pós-tratamento, seja no paciente sobrevivente do câncer. Então, ela exerce um papel aí muito importante. Então, assim, sempre que possível, incluir o nutricionista na avaliação, seja antes, seja durante, seja depois, porque a gente sabe que os benefícios são muito grandes, né? Então, eu fico muito grata aí pela oportunidade e que qualquer dúvida que tiver, o que eu puder ajudar, eu estou sempre aqui disponível. Muito obrigada, Aline. Doutor Augusto, por favor, ligar seu microfone e fazer suas considerações finais. Bem, então, eu queria agradecer o espaço, a oportunidade. É uma honra estar aqui com esse grupo de experts. O formato muito interessante, a plataforma maravilhosa, e essa interação com o público e com os colegas aqui, muito boa. Adorei. Né? Agora, eu queria só lembrar que teremos aí no próximo triênio mais de 65 mil
1.800 casos novos de câncer de próstata, que o câncer de próstata é o segundo, aliás, é o primeiro câncer, né, mais frequente no sexo masculino, e chamar a atenção para a prevenção. A gente precisa ser muito mais preventivo do que curativo. A medicina moderna, ela preza pela prevenção e não simplesmente pela cura, porque aumenta custo para o Estado, para o médico, para o paciente. E aqui, isso que a Aline, que o Oren colocou, o que os homens, as mulheres também, falando do câncer em geral, precisa ter muito cuidado com os grandes pilares, como eu já citei: alimentação, exercício físico, controle de comorbidades, principalmente a obesidade, que inclui muitas morbidades aí. A obesidade é uma das principais, né? Saúde mental, né? E controle do estresse, né? Fazendo isso e seguindo os protocolos de cada tipo de câncer, que hoje estão muito bem estabelecidos, eu acho que a gente consegue ter aí uma vida mais saudável e evitar o câncer aí. Claro que, como a gente não pode esquecer a relação genética, né? A relação genética em muitos tipos de câncer, ela é muito forte. Então, fatalmente, se você tiver uma história genética, você vai desenvolver esse câncer em qualquer momento de sua vida. Mas se você sabe disso e você diagnostica precocemente, o seu índice de cura é muito alto. Então, fazendo aí esse resumão, eu acho que isso aí a gente consegue viver melhor. Muito obrigado. Eu que agradeço e queria passar agora para o doutor Fernando, para que ele pudesse fazer as considerações finais. Lélia, mais uma vez, obrigado pelo convite, foi uma satisfação, um prazer enorme estar aqui com vocês, agradeço a quem está assistindo a gente. Quero dizer que o câncer de próstata é uma doença de múltiplos tratamentos, múltiplos profissionais, assim como oncologia de um modo geral, mas o câncer de próstata mais de forma especial. Então, assim, acho que todos têm que trabalhar de forma conjunta para o melhor do paciente. Tá? Então, assim, eu não vou repetir o que já foi falado para o Augusto, né? Ele falou muito bem, já deixou claro, e ele está corretíssimo no que ele falou. Um abraço especial para você, para a Aline, para o Augusto, para a Andréa, para o Oren, que foi um dos grandes mentores, uma das minhas inspirações para fazer o oncologia, né? Tá aqui discutindo com ele. O Oren sempre foi um exemplo para mim lá no Einstein. Bom, é isso, pessoal. Boa noite e obrigado pela participação de todos. Muito obrigada, doutor Fernando. E a Liana está falando aqui isso mesmo. Parabéns aos palestrantes, em especial ao doutor Fernando, profissional maravilhoso, muitas dúvidas esclarecidas. Esse é o objetivo da nossa empresa, Doutrina Educação em Saúde, trazer os melhores profissionais para compartilhar o conhecimento e democratizar o conhecimento, para que todo mundo tenha essa oportunidade. Obrigada a você, Liana, por estar até esse momento conosco, tá bom? E eu queria agora pedir para a Andréa fazer as considerações finais, né? Nós já podemos ver se existir alguma dúvida sobre o papel tanto da nutricionista, porque do médico todo mundo sabe, né, gente? Vocês sabem, todo mundo sabe o papel do médico, mas às vezes fica sem conhecer o papel da nutricionista, da fisioterapia, e vocês, de uma maneira muito brilhante, mostraram isso aqui para a gente. Então, por favor, Andréa, faça as suas considerações finais. Bom, eu gostaria de agradecer o convite, agradecer a todos que estão nos assistindo, ficou nesse tempo aí, 1h25, né, minutos quase, informar que a prevenção é sempre a melhor maneira, né, do tratamento, para evitar o tratamento é a prevenção, e falando da parte da fisioterapia, é lembrar os pacientes que perder a urina não é normal. Então, é importante comentar isso com o seu médico, porque alguns não comentam, comenta com um amigo, que o amigo indica físio, e aí eu vou falar com o médico, porque nem o médico estava sabendo. Então, qualquer alteração que exista após a cirurgia, comente sempre com o seu médico, e lembrando sempre que perder a urina não é normal, e nós estamos aqui para ajudar no que a gente... Muito obrigada, Andréa. E, por último, não é à toa, como o doutor Fernando disse, foi o mentor de Fernando. E eu, então, Jesus, eu sou a filha número 1 da tietagem do doutor Oren. Não que eu não seja de você, Augusto, agora estou te conhecendo, mas, olha, eu tive também o privilégio de ser enfermeira na unidade que ele trabalhava, então pude ver
o quanto ele tem preocupação, como vocês, de uma maneira geral, mas eu pude ver, então, também me aumentou. Então, por último, eu gostaria, doutora, que você fizesse suas considerações finais, que eu sei quanto é difícil para vocês encontrarem um tempo na agenda, e vocês, com muito carinho, estiveram aqui conosco essa noite. Então, por favor, doutora, a última palavra é a sua. Obrigado, Lélia. Obrigado mesmo pelas palavras. Foi muito gostoso hoje à noite. Acho que foi muito importante ouvir todos vocês falarem. Doutrina, educação e saúde, acho que está fazendo um papel muito legal de educação mesmo, né, para profissionais de saúde sobre como se cuidar no câncer de próstata. Então, acho que isso foi muito importante. Eu acho que aqui alguns pontos que ficaram bem estabelecidos que acho que vale a pena reforçar. Primeiro, o câncer de próstata é frequente. Existem algumas pessoas que estão em fatores de risco, principalmente pessoas que já tiveram histórico na família, né? A gente sabe que também pacientes de raça negra têm uma chance um pouco maior de ter tumores mais agressivos, então também é uma preocupação maior. Por outro lado, também tem um risco de ficar fazendo exames de PSA desnecessários em pacientes que não precisam e talvez não precisam ficar fazendo tão frequentemente. Tá? Mas eu acho que é importante a conscientização que é um câncer tão frequente, e o Augusto falou aí, 65 mil casos por ano, mas a proporção americana, os dados americanos falam de que 1 a cada 6 homens vão ter o seu câncer de próstata. Então isso é muito importante, né? É muito frequente. E o fato de ter o diagnóstico não quer dizer que você, primeiro, precisa tratar, o Augusto bem falou aí, existem alguns tumores que são tumores que não têm uma agressividade importante, então você pode acompanhar somente, tá? E se você resolver tratar, hoje as técnicas de tratamento melhoraram tanto, mas tanto, que dá para se pensar não somente na chance de cura, mas como o Augusto também voltou a falar, e o Fernando também falou, com qualidade de vida. Então, são técnicas de cirurgia, técnicas de radioterapia que melhoraram as chances que o paciente possa ser tratado sem ter incontinência, sem ter impotência, ajuda aí da fisioterapia e depois ajuda também dos outros profissionais. A Aline está aqui, falou sobre a preocupação de todo o tratamento depois, né, depois do tratamento, para que você possa ter uma vida mais saudável, evitar a recidiva. Então, acho que tudo isso é importante. Então, fazer o diagnóstico, primeiro, não significa que você vai precisar tratar, e se você for tratar, dá para tratar hoje com efetividade e manter uma qualidade de vida. Acho que isso é muito importante. Então, a ideia de se cuidar, né, como geral, não só do câncer de próstata, mas a ideia da saúde em geral, é que a gente possa ter realmente uma longevidade com qualidade de vida. Muito, muito obrigada a todos vocês. Eu desejo a todos que estão nos escutando uma boa noite. Continue nos seguindo, é muito importante, porque é isso mesmo, nós queremos que todo mundo tenha a melhor informação, porque nós entendemos que a informação qualificada salva vidas, né? Diminui complicações. Então, uma boa noite a vocês. Por favor, se protejam, porque ainda estamos na pandemia, tá certo? Então, uma boa noite a todos vocês. Muito obrigada.